Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Padre Fábio, eu não gostaria de ser identificada. Identifique, por gentileza, somente a minha dor. Moro no interior de São Paulo, sou jornalista e especialista em comunicação e comecei a ter uma vida na igreja há mais ou menos 2 anos atrás, época em que conheci o seu trabalho. Assistir ao programa Direção Espiritual foi uma experiência que me fez não só mudar a minha vida, mas também me impulsionou a trabalhar de forma voluntária na igreja. A comunidade onde frequento, padre, é a mesma onde minha mãe sempre frequentou. Eu nunca havia participado de nada anteriormente, nem crismada eu ainda fui. Padre, o que me ocorre é que diante de tudo que Deus fez em meu coração, eu quis integrar a igreja com o específico de minha profissão. Procurei o padre da paróquia, propus ajudar na pastoral da comunicação, afinal é o que sei fazer e graças a Deus sou muito competente na minha área. Tudo começou muito bem. Fui bem acolhida pelo padre, por alguns membros da comunidade, e em pouco mais de 6 meses estávamos a todo vapor com o novo trabalho. Consegui pessoas de minha área que também não participavam e que se juntaram a nós. Juntos criamos, com a comunidade, um jornal paroquial, incrementamos o sistema de som da igreja e até sistema audiovisual instalamos dentro da igreja. Nossas iniciativas não pararam por aí. Diante das novidades, um grupo se entusiasmou a criar um grupo de teatro e na missa da juventude havia sempre um algo a mais preparado por eles. Durante 1 ano e 2 meses não pensei em outra coisa. Estava muito feliz com tudo que estava acontecendo. Poder levar minha competência para o serviço de Deus estava me realizando profundamente. Tudo estava indo muito bem, até o dia em que o padre me chamou e disse que eu deveria deixar a pastoral. Disse que havia recebido muitas reclamações porque eu havia provocado muitos ciúmes em pessoas que estavam há mais tempo com ele na igreja. Padre, eu não podia acreditar no que eu ouvia. Pedi a ele que me explicasse um pouco mais o que ele me falava, e foi então que ele me apresentou uma infinidade de e-mails anônimos que diziam coisas terríveis sobre mim. Acusações, mentiras, absurdos sobre minha conduta. Padre Fábio, confesso que não sou santa. Luto para ser, mas ainda não sou. Mas posso jurar por tudo que é mais sagrado nessa vida, que nada do que aqueles e-mails diziam era verdade. Estou desolada, padre. Estou me sentindo traída. Eu que sempre trabalhei em meios competitivos, onde a regra é vencer o adversário, confesso que ainda não havia experimentado tanta maldade como enfrentei nesta situação. A igreja que foi o lugar em que pensei que me completaria, foi justamente o lugar da minha maior decepção, minha maior ferida. Desculpe-me, Padre Fábio, mas eu precisava lhe contar isso. Você foi o responsável pela minha conversão e, motivada por suas palavras, eu quis dar o meu melhor. Não se preocupe, eu não desisti de Jesus, mas da igreja eu estou me retirando. Quem sabe um dia eu descubra um lugar onde eu possa ajudar, um lugar onde as pessoas estejam verdadeiramente motivadas pelo Espírito de Jesus. Continuo por aqui, ouvindo o que o Senhor tem a me dizer. Sua diferença me encanta. Tenho medo que o Senhor também não sobreviva na igreja. Cuidado, há alguns cristãos que são mais perigosos que muitos ateus. Experimentei isso na minha carne. E não quero que o Senhor experimente também. Meu Pai,
Confesso que eu tinha lido só o início. Eu não posso dizer o nome, né? Eu vou responder depois o e-mail. Agora eu fiquei assim, confesso que eu fiquei abalado. Desculpa, gente, eu não... Agora, por outro lado, é bom que a gente também, né, seja surpreendido por umas coisas assim. Essa expressão dela é muito dura, né? Há cristãos que são piores, mais perigosos do que muitos ateus. Minha gente, uma das coisas mais difíceis que eu encaro dentro do contexto religioso é quando a gente faz da religião um escudo para a gente se proteger e também um escudo para a gente agredir. Essa menina foi vítima de fofoca, né? Não tem outro nome, né? Essa menina foi vítima de inveja. Essa menina foi vítima de pessoas que articularam contra ela porque não suportaram que uma outra pessoa pudesse estar fazendo algum trabalho bom ali dentro. Que alguma pessoa pudesse, de repente, realizar uma obra. Isso não é novidade, né? A gente sabe que isso acontece o tempo todo. E é lamentável que isso aconteça e que, de repente, a gente se acostume com isso. A gente não pode continuar acostumando com isso. Eu confesso que, como padre, às vezes eu vi, sobretudo no meu tempo de estudante, que foi uma época em que eu tive oportunidade de estar muito nos meios pastorais, hoje nem tanto, porque minha missão ficou muito diferente. Mas como nós esbarramos nesse espírito mesquinho, né? Como nós esbarramos em pessoas que se dizem de Deus, mas que são capazes de algumas coisas, de algumas atitudes que definitivamente não são cristãs. Engraçado, ela falou ali, ela me fez pensar muito, porque você sabe, quanto maior é a vida pública de um homem, maior é o número de pessoas que amam, maior é o número de pessoas que odeiam. Engraçado, por exemplo, eu sou padre, eu tenho aí uns 6 anos que eu estou mais na mídia, que eu apareço mais, então eu multipliquei o número de pessoas que me amam e eu multipliquei também o número de pessoas que me detestam. Mas engraçado, essa menina me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha identificado isso. Os e-mails mais grosseiros, os e-mails que às vezes atentam contra o meu sacerdócio. Às vezes, gente, eu recebo e-mails de pessoas que colocam em questão o meu sacerdócio. Imagina isso. Eu sou ordenado pela igreja, pela mesma igreja que ele professa, né? Na mesma igreja em que ele professa a religião dele. Às vezes os e-mails atentam contra a minha integridade, atentam contra a minha pessoa, atentam contra a minha obra. E todas elas em nome de Deus. Eu nunca recebi uma afronta de um ateu, é verdade. Nunca recebi. Todos os discursos grosseiros que chegaram até mim através de e-mails anônimos ou e-mails assinados são pessoas que se colocam no muro e que se sentem melhores do que a gente. Em nome de Deus é por isso que se mata. E é por isso que o problema religioso no mundo hoje, o problema das guerras, é um problema religioso. Por isso que hoje o grande problema do mundo, ele passa pela compreensão que nós temos de Deus. Veja bem você que o Oriente vive disso. E o Oriente acaba sendo um perigo para o resto do mundo por causa da forma como eles compreendem o sagrado. Agora eu fico pensando, será que a minha inveja, o sentimento mais mesquinho que nós podemos ter na vida é inveja? Não há nada mais destruidor, minha gente, dentro da gente do que quando você inveja o outro. Quando você quer ser o outro. Quem inveja é isso. Você não suporta o sucesso do outro. Você não suporta a capacidade do outro. Aí você faz de tudo para destruir o outro, porque você tem essa ilusão que destruindo o outro, você resolve a sua inferioridade. Só que isso resolve até o momento que você encontra um outro que é melhor que você. Resolve até o momento em que você descobre que tem uma outra pessoa que tem uma competência melhor do que a sua. Aí você vai para destruir o outro também. Está vendo como a inveja é diabólica? Nós que trabalhamos na igreja, por exemplo, quando eu vejo um padre competente, qual que é o primeiro sentimento que me vem? A gente precisa ser honesto.
Pode ser que o primeiro sentimento que nos ocorra é de inveja. Eu queria ser como aquele padre é, só que eu não tenho as mesmas competências que ele. Aí eu falo mal dele. Aí eu falo que ele não presta, que esse jeito não está certo, que ele é isso, que ele é aquilo. Enfim, eu começo a elencar uma série de coisas que eu preciso justificar a minha inveja. Então eu começo a criar um grupo também para ser contra ele. Quantas vezes na vida nós já descobrimos, já vivemos isso? Quantos amigos meus padres que eu já vi massacrados dentro das suas congregações por causa da inveja dos outros? Quantas pessoas não conseguiram sobreviver porque foram vítimas de calúnias, foram vítimas de inveja? E às vezes, gente, o sentimento que cria na pessoa é de tanta solidão que ela cai na vida mesmo. Padre precisa ter amigos, não pode, senão ele não dá conta de viver. Ah, mas ele tem defeito, mas todo mundo tem. E muitas vezes não é o outro que tem que mudar, não. Sou eu que tenho que articular melhor o meu jeito de ser gente, porque senão eu vou começar a criar histórias e histórias e histórias dos outros, sem ter um mínimo de fundamentação. Isso é pecado, isso é grave. Agora imagina, uma comunidade se junta, de repente nós temos ali uma jornalista qualificada, uma pessoa para dar qualidade à nossa pastoral da comunicação, que é uma das maiores fragilidades da igreja. Nós precisamos de comunicação. Nós precisamos de uma comunicação bem feita, nós precisamos de uma liturgia bem celebrada. E de repente, quando tem alguém dentro da comunidade que tem uma capacidade um pouquinho melhor do que a nossa, a gente se fecha e a gente começa a criar intriga, pelo amor de Deus. Onde é que está o espírito cristão? Se a gente se sente motivado a destruir o outro, porque a gente não suporta que o outro seja melhor do que nós, pelo amor de Deus, isso é diabólico. E nós fazemos isso em nome de Deus. E nós fazemos isso com cara de santo ainda. E nós assinamos esses e-mails ainda com fique em paz. Não, pelo amor de Deus, chega dessa hipocrisia. Nós não temos o direito de fazer nas nossas infelicidades, nas nossas frustrações, as nossas armas para destruir as pessoas que não são como nós. Porque o que tem de gente competente aí, dando a vida pelo Evangelho, o que tem de padre, gente, hoje, lá no interior do Mato Grosso, lá no interior do Maranhão, saindo, viajando distâncias imensas para ir celebrar uma missa para uma comunidade que às vezes tem 5, 6 pessoas. Eu tenho que me alegrar com isso, por saber que existem padres muito mais competentes do que eu, com um espírito missionário muito maior que o meu, que minha vida é fácil demais perto da deles, que lá no interior, hoje, neste momento, quantos padres estão assistindo esse programa? Graças a Deus, eu sei que eu tenho a participação de muitos padres, eu sei, meu irmão, o quanto que você sofre na sua pele muitas vezes, o quanto você muitas vezes é vítima de inveja, de pessoas que não aceitam que você seja capaz disso, disso ou daquilo. Mas sei que também que eu, que você, muitas vezes apontamos armas na direção dessas pessoas também. Minha gente, se tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus, é que Ele me dê um espírito de mansidão. Às vezes a gente perde a paciência. Mas eu posso, do fundo do meu coração, eu posso abrir a minha caixa de e-mails e posso deixar você ver todos os e-mails. Eu não tenho lembrança de, em algum momento da minha vida, ter perdido o meu tempo para escrever um e-mail para atacar alguém, para falar mal de alguém. Sabe por quê? Eu não quero essa condenação para mim. Não queira para você também, não. Há tanta coisa bonita para você mandar, se você não pode contribuir com o outro, saia, fique de fora. Se você não tem alguma coisa para agregar, fique de fora. É melhor a gente ficar fora do que entrar no círculo e estar condenado. Cuidado para aquela mancha de sangue, sabe? Não ficar tomando conta da sua testa. O sangue dos inocentes, às vezes, quantas pessoas vivem o martírio da fofoca porque a gente criou a história. Quantas pessoas vivem noites e noites sem dormir, angustiadas, com as mentiras que inventam, com as ameaças que criam, porque a gente criou tempo para isso. Às vezes nós tiramos um tempo da nossa vida para a gente sentar na frente do computador e escrever um e-mail desaforado. Para quê? Para machucar, para magoar uma pessoa que você nem conhece, para acusar de uma realidade que você nem sabe.
Como é o caso dessa menina. Meu Deus, pensa que foram várias pessoas, ela mesma disse. Não foi 1,5, foram vários. De repente é um espírito de porco que tem ali dentro, que vai minando os outros e vai motivando. Vamos jogar essa pessoa fora daqui. Pelo amor de Deus, minha gente. Isso não é cristão. Se eu tenho alguma coisa a discordar de alguém, que eu saiba discutir o que eu discordo, mas as ideias das pessoas. É interessante isso, né? Há um escritor que fala que as pessoas inteligentes, elas discutem ideias. As pessoas ignorantes discutem as pessoas. Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo falando das pessoas? Eu tenho todo o direito de não concordar com o conteúdo de muito pregador, mas eu não tenho o direito de colocar a índole daquele pregador no discurso, não tenho. Falar o que eu não sei? Eu posso até dizer, olha, aquela pregação é frágil, aquela pessoa precisa estudar um pouco mais, aquela pessoa precisa trabalhar um pouquinho mais na qualidade do conteúdo da evangelização dela. Isso eu tenho o direito de falar para ela, falar para as pessoas interessadas, para que aquilo possa chegar. Agora, eu não tenho o direito de ficar falando dela sem conhecê-la. É tão injusto isso, dizer que uma pessoa não presta. Eu nem sei. Eu não choro com ela, eu não rio com ela, eu não passo os meus dias do lado dela. Que direito eu tenho de chegar e de dizer alguma coisa? Não, pelo amor de Deus, nós precisamos mudar isso dentro de nós. Porque muita gente vai deixar a igreja mesmo. Muita gente vai morrer antes da hora. Muita gente vai adoecer por causa de nós. Toda vez que nós optamos pela palavra maldita, toda vez que nós optamos pelo e-mail descompromissado com a verdade, a gente causa isso. A gente causa esse estrago. Eu não creio que isso seja o que Deus quer de nós. Outro dia o Dom Carmo falou, meu bispo, ele disse uma coisa bonita lá na nossa transmissão da Canção Nova em Taubaté. Ele perguntou assim: todos os dias nós temos que perguntar para Deus, o que o Senhor ganha comigo? Bonito isso, né? O que Deus está ganhando com você? O que Deus está ganhando comigo? O que Deus está ganhando com você? E se tem uma coisa que precisa ficar diferente dentro de nós, é a nossa tolerância com as pessoas. A nossa capacidade de lidar com as diferenças, sem a gente precisar julgar as pessoas fora. Ninguém merece ser julgado fora. Ninguém merece ser caluniado. Ninguém merece ser alvo da nossa inveja. Você que é invejoso e que tem essa tendência de destruir os outros, pense nisso. Para quê? O que você ganha com isso? Satisfação de saber que o outro está destruído? Isso não melhora em nada o que você é. Ao invés de querer destruir o outro, queira construir a você mesmo. A partir de hoje, vai ter autoridade sobre os seus demônios, sobre os seus ódios, sobre os seus ressentimentos. Nada de ficar guardando mágoa. Ah, mas é porque você não sabe o que ela fez. É melhor você não me contar, senão eu vou ficar com raiva dela também. Então não conta. Então joga fora as suas mágoas, porque uma pessoa que se ama não guarda mágoa. Não guarda. Porque mágoa é um sentimento estragado. Você guarda leite estragado dentro da sua geladeira? Não guarda. Para quê? A mesma coisa. Se você não guarda na geladeira, por que você guarda dentro de você? Põe para fora. Mágoa, ressentimento, perdoa logo. Não significa que você precisa trazer outra pessoa para a sua vida de novo, não. Às vezes, eu falei no início aqui, né? Às vezes é para você fazer a Roberta Miranda. Perdoa e diz: vá com Deus. Vá com Deus. Ainda dá um chutinho assim para ajudar. Põe para correr. Não tem que trazer de volta para a vida aquilo que fez mal para você. Jesus não mandou a gente guardar dentro de nós mágoa e rancor. Só isso. É isso. E este sorriso que você está me apresentando aqui, sabe o que ele é o resultado? Das muitas lágrimas que você chorou. Isso que traz você aqui hoje, o sorriso que você me apresenta, eu tenho certeza,
São as lágrimas que você precisou chorar para dar conta de ser quem você é. Então, é nessa teimosia que você vai vencer. Não desista de você. Não desista das pessoas que você ama. Não desista dos seus sonhos. Porque as lágrimas que te trouxeram aqui te prepararam para uma vitória muito maior do que você já viu. O amor já selou. Deus não muda de ideia. Ele quer que você seja livre. Ele criou você para a liberdade. Mas agora há um trabalho a ser feito aí. Um dia a dia. Que nós chamamos de conversão. Conversão é um movimento que nos torna conscientes de escolher diariamente aquilo que nos liberta. E de renunciar diariamente aquilo que nos acorrenta. Por isso que o primeiro movimento da conversão de Deus em nós, sabe qual é? É você se amar. Não existe nenhum movimento de conversão sem que antes a pessoa recorde o valor que ela tem. Observe, o que Jesus fazia quando encontrava as pessoas perdidas era isso. Ele devolvia a elas a oportunidade de se olharem de um jeito novo. Ah, minha gente, nada pode ser mais bonito nesta vida. Depois de muitos erros, você voltar a se olhar de um jeito amoroso. É, porque a gente vai perdendo. A gente vai perdendo o amor próprio. E o amor próprio é a primeira instância do amor de Deus na nossa vida. Porque eu não tenho como amar você. Você nunca vai se sentir amada por mim se você não tivesse amado antes. Tente amar uma pessoa que não se ama. Tente convencer uma pessoa das qualidades que ela tem, se ela ainda não está consciente disso. É uma tarefa inglória você tentar amar uma pessoa que não se ama. Por isso que nós não podemos pensar a conversão fora da experiência de você ter uma experiência com você de autoconhecimento, de autorreconciliação e de escolhas que favoreçam o seu amor próprio. Você precisa se amar todo dia. Você precisa lembrar do valor que você tem, que às vezes você esquece, por causa dos relacionamentos tóxicos que nós temos. Às vezes você se cerca de pessoas que não têm um pingo de respeito por você. Às vezes você passa uma vida inteira ao lado de uma pessoa que não tem respeito por você. É natural que você se esqueça do valor que você tem. Por isso que conversão é você voltar a olhar no espelho e encontrar a menina linda que Deus criou. Conversão é você voltar a se olhar no espelho e reconhecer o menino lindo que Deus criou. Deus não errou com a gente. Deus não errou comigo, Deus não errou com você. Os erros que você cometeu na vida não te transformaram num erro na vida. Não, a gente erra. Eu não sou um erro. Você erra, você não é um erro. E às vezes, dependendo das pessoas que nos cercam, a gente esquece isso. Eu costumo dizer, minha gente, que a maior riqueza que um ser humano pode ter na vida é amar e ser amado. Eu sei que é bom a gente trabalhar pelas riquezas que o dinheiro nos dá. Estude ao máximo, trabalhe, compre o que você tem vontade, realize os seus sonhos, mas não se esqueça. O que vai fazer você ao final da vida sentir que valeu a pena ter vivido, não foi o que o seu dinheiro comprou, foi o que o seu coração conquistou. E aí vem a maior riqueza que você pode ter: cercar-se de pessoas que querem para você o mesmo que Deus quer. Não é lindo isso? Você, depois de 40 anos de casado, olha para aquele homem, parece um gambá, uma capivara roncando. Aí você olha para aquela mulher, parece que ela caiu do caminhão de cebola. Aí você pensa assim, é uma graça eu poder dormir com meu melhor amigo. Saber que o casamento se tornou o lugar da melhor amizade que você podia experimentar. Nada pode enriquecer mais você
do que você ao final da vida descobrir que seus filhos escolheram ser seus amigos. A gente não pode ser amiguinho do nosso filho na hora errada. Na hora certa você precisa ser pai dele. Não tem essa história de ser amiguinho do seu filho. Não, seu filho precisa de pai. De um homem que diga não a ele, de um homem que estabeleça limites, de um homem que oriente, que não deixe ele fazer as loucuras quando ele não é capaz de decidir. Mas depois que o tempo passa, que a gente amadurece, que os filhos crescem, aí você tem o direito de ser amigo dele. Ele vai voltar quando ele quiser. E nada pode atestar mais que você deu certo na vida do que quando seus filhos escolhem voltar para estar com você. Isso é riqueza. E isso não é o dinheiro que compra não, viu? É a confiança que estabelece. E é aqui que Deus age. Porque quando Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, a gente tem os sentimentos certos em relação a nós. Porque o diabo, ele é especialista em desmoralizar o que a gente vive. O diabo adora acabar com a sua liberdade interior. E onde é que o diabo mais age? Em quem não se ama. Eu sempre digo isso. Se você mantém a sua dose de amor próprio em dia, resultado da sua conversão, o diabo não tem um pingo de chance na sua vida, porque ele não costuma poder fazer alguma coisa na vida de quem se ama. Quem se ama não se droga, quem se ama não se prostitui, quem se ama não se vende, quem tem respeito por si não se humilha. Qualquer porcariazinho de sentimento, a pessoa fica lá rastejando igual uma lagartixa. Pelo amor de Deus, lembra do valor que você tem. Ficar alimentando um relacionamento tóxico, você merece muito mais, criatura. Olha para você. Conversão é isso. Conversão é você fazer a linha Roberta Miranda. Vá com Deus. Põe para correr quem te faz mal. Põe para correr quem não tem respeito pela sua dignidade. Tem bilhões de pessoas no mundo. Escolha estar ao lado daquelas que querem para você o mesmo que Deus queira. Olha só que maravilha. Você poder dizer isso. Tenho na minha vida pessoas que representam a presença de Deus na minha história. Tenho na minha vida pessoas que me ajudam a ser quem eu devo ser. Tem nada mais enriquecedor do que isso. Você se cercar de pessoas que querem o mesmo que Deus quer. O Senhor esteja convosco. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero que o Senhor renove em mim o meu amor próprio. E me conceda, Senhor, a graça de expulsar da minha vida os vícios que me fazem mal. Quebrar hoje, Senhor, a cadeia de todo mal, de toda maldição, de todo sentimento que possa ser contrário ao seu amor por mim. Hoje, Senhor, eu renovo diante do Senhor o meu compromisso de continuar, de não desistir e chegar ao ser humano que eu ainda posso ser. Livre de ódios, de rancores, de mágoas, e cada vez mais lindo, porque é assim que o Senhor nos quer. Lindos, leves e santos. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora do Amparo. Assim, Padre Fábio, me ajude.
Estou com um problema muito sério com a minha mãe, que parece não estar muito bem de cabeça. Não sei o que fazer. Fico com medo de contrariar. E ela já está num momento de vida muito difícil. Ela esquece meu nome, não sabe quem eu sou, pergunta se a irmã dela esteve aqui, por que eu deixei a irmã ir embora. Me orienta, por favor, eu não sei mais como tratar minha mãe, pois a irmã dela já faleceu há muito tempo e ela só fala das pessoas que já morreram. Ela está com 84 anos e eu não sei mais como agir com ela. Minha filha, o idoso, quando ele começa a apresentar esse tipo de esquecimento, você pode levá-la ao médico, ela tem sintomas que indicam que ela está com Alzheimer, né? A gente sabe que o Alzheimer é uma doença muito severa, que atinge a memória, que apaga justamente essa capacidade de saber o presente e projeta a pessoa para as realidades mais distantes, aquelas que ela viveu na juventude. É como se uma parte do cérebro, essa que está onde estão registradas todas as informações do passado, ele continua muito vivo, mas o presente parece que está totalmente apagado. Todos nós que temos idosos em casa, precisamos ficar muito atentos com a saúde mental dessas pessoas. Porque muitas vezes o Alzheimer ele começa com pequenos esquecimentos e ele vai acentuando. E se a gente não toma uma providência, a gente não leva para detectar se é isso que está acontecendo, a gente corre o risco de dar um tratamento muito desumano aos nossos velhos, não compreendendo muitas vezes o esquecimento que é natural da vida, mas ao mesmo tempo tratando esquecimentos sérios que são frutos de doença, como se fossem coisas, enfim, como se ela estivesse apenas esquecida e na verdade ela pode estar sofrendo de uma doença muito séria que é Alzheimer e que só pode ser diagnosticada a partir do momento em que ela fizer uma avaliação com... É neurologista, né? Que cuida disso, né? Neurologista. Então, todo mundo que tem um idoso em casa, seria bom, de vez em quando, fazer um check-up, levar ao médico para poder dar a ela o direito de envelhecer bem. Aliás, minha gente, eu fico pensando no quanto muitas vezes nós não tratamos os nossos idosos como idosos, né? Você observou que esse ritmo frenético de vida que nós temos, às vezes nós queremos impor às pessoas de mais idade? Eu acho isso tão cruel, né? Eu acho muito bonito ser velho, sempre achei. Falo isso sem nenhuma demagogia, porque eu gosto da velhice. Eu gosto de conversar com velhos, eu tenho um carinho muito especial por velhos. E às vezes fico pensando que o ritmo de vida atual acaba colocando para eles uma imposição tão cruel, né? Às vezes nós queremos deles a mesma rapidez do raciocínio que nós temos, ou às vezes nós queremos que eles estejam prontos para realizarem funções para os quais eles não estão mais aptos. É natural que na vida a gente vá perdendo as habilidades. Eu acho que o amor é isso, é a gente saber compreender que naquele momento da vida o outro não pode corresponder àquilo que eu espero dele, não é? E a partir do momento que você descobre que já não pode esperar mais dele aquilo que ele lhe dava no passado, você começa a administrar um novo jeito de amar. Aí eu volto à minha velha frase, eu gosto dessa frase. Amar é entrar no tempo do outro. Então, se o outro está lento e eu preciso estar ao lado dele, eu tenho que perder a minha pressa. Porque senão eu nunca vou me encontrar com ele. Eu posso até tê-lo ao lado, mas não o tenho comigo. Né? Já observou isso? Que às vezes as pessoas estão do lado, mas elas não estão com a gente? Porque não é a presença física que garante a companhia, mas é aquele vínculo que a gente não enxerga, né? Mas que a gente sente. Ele está comigo, ainda que não diga nada. Quantas vezes nós lidamos com pessoas doentes, que já não podem falar, que estão às vezes num estado vegetativo, que já estão muito debilitados, e você tem aquela sensação de que a pessoa ainda está com você. Porque é algo mais forte que a presença se impõe, né? E a velhice é um tempo assim, que você vai descobrindo esse novo jeito de ser e de estar. Volto à questão do início do programa, né? É um novo jeito de fazer, é um novo jeito de ser. E eu acho que só quem ama é capaz de compreender as mudanças da vida. O amor é isso.
Ele vai nos dando condições e disposição, sobretudo, para compreender, para acompanhar o processo da mudança do outro. E é justamente muito ingrato, muito injusto, quando a gente não sabe acompanhar o processo do outro. Quando eu quero exigir que o outro me ofereça aquilo que ele já não tem mais condições de me oferecer. E isso não é só para os idosos não, viu, minha gente? Muitas vezes os nossos relacionamentos ficam fragilizados por isso. Então, naquele momento, o seu amigo está passando por uma dificuldade muito grande. Ele não pode lhe oferecer amparo do mesmo jeito que ele lhe oferecia quando ele estava bem. Então, aí inverte um pouco, né? Quantas vezes na minha vida eu descobri que era hora de ser pai da minha mãe? E isso não estou falando de agora, não. Porque minha mãe é minha filha assumida, né? Invertemos a situação, eu não vejo problema. Que de vez em quando ela é minha mãe, naquilo que ela pode. Quando eu deito a cabeça no colo dela, quando ela chega em casa e eu a abraço, faço um carinho nela, eu tenho a minha mãe de volta. Mas eu não tenho nenhum problema em reconhecer que o tempo passou e agora minha mãe precisa de mim como um filho que é quase o pai. E às vezes dentro de casa isso acontece. De vez em quando você vai descobrir que seu marido está precisando de uma mãe naquele dia. E você vai lá cumprir aquele papel de mãe. De vez em quando seu filho está precisando de você com uma intensidade diferente do dia anterior. Aí você vai atualizar o seu jeito de ser mãe e vai descobrir naquele momento da vida a maneira mais correta de ser a mãe do seu filho. Também já disse muitas vezes, o pai que funciona a partir de modelo único, ele corre o risco de não ser pai corretamente. Eu sou assim e não mudo. Cuidado, porque o jeito de ser pai que você está exercendo hoje, pode ser que não funcione daqui 2, 3 anos na vida do seu filho. Porque as coisas evoluem. Não é que você vai ficar laxo, vai perder a autoridade. Não, não é não. É mudar o formato que você dá para a sua paternidade. Eu sou amigo, mas de vez em quando preciso modificar o meu jeito de ser amigo, o formato de ser amigo. Às vezes preciso ser mais duro, às vezes preciso ser mais manso, às vezes preciso acolher, às vezes preciso gritar, preciso dizer uma palavra dura, porque a amizade exige formatos diferenciados. Só assim ela pode durar. Não é isso? Então fique atento aí com as pessoas que estão do seu lado, com as pessoas com quem você convive, e se disponha para viver essas fases diferentes que todo relacionamento exige, se ele quiser. Primeiro que é muita pretensão a gente querer entender tudo que a Bíblia diz, né? Aí vale uma regra que lá na faculdade a gente chama de hermenêutica, né? Nós não podemos entender o texto fora do contexto. Então toda vez que você ler alguma passagem bíblica, não interprete nunca ao pé da letra. Primeiro, é uma regra para a gente poder estudar a Sagrada Escritura. Então, se a gente quer entender bem aquele texto, aquela passagem, procure saber em que contexto ele foi escrito, a que comunidade aquele texto está escrito, o porquê. E isso sempre existe ali, uma explicação nas notas de rodapé. Você vai observar que no versículo bíblico, há sempre, de vez em quando você encontra uma notinha de rodapé, que é um númerozinho a mais, que tem a informação embaixo do que se trata. Esse é um jeito muito bom de nós lermos a Sagrada Escritura, porque a nota de rodapé geralmente nos dá o contexto. O texto está ali em cima, a nota de rodapé geralmente diz respeito ao contexto. É uma explicação a mais dos exegetas para nos ajudar, né, a entender melhor o significado do texto. Tá bem, essa é uma maneira de estudar, é uma maneira de você adentrar o território da Sagrada Escritura sem o risco daquela interpretação ao pé da letra, que pode ser muitas vezes uma interpretação burra, né? Me desculpe o termo, mas é muitas vezes isso. Se você vai interpretar ao pé da letra a Sagrada Escritura, você tem justificativa até para assassinar o seu irmão. Então, por isso que você não pode fazer a leitura do texto fora do contexto. Nós precisamos saber a quem está destinada aquela mensagem, né? Vamos tomar um exemplo, o Apocalipse. O Apocalipse ele é cheio de imagens, né, de figuras que falam do fim do mundo. E tudo está construído para dizer que muito em breve, né, a linguagem é muito urgente, muito em breve toda essa realidade humana vai ser desmoronada e finalmente o poder de Deus vai ser instaurado no meio dos homens.
Veja bem que o Apocalipse é uma promessa, né? Essa promessa apocalíptica, ela está diretamente ligada à promessa da instauração do reino que começa em Jesus. Como é que nós podemos analisar o Apocalipse? Se você vai analisar o Apocalipse ao pé da letra, ele já perde então o seu valor, porque não aconteceu absolutamente nada do que o Apocalipse estava prevendo para a comunidade daquele tempo. Porque os primeiros cristãos acreditavam que Jesus voltaria muito em breve, de dragões e de coisas, de monstros. Tudo isso aí são metáforas, isso é, uma linguagem para dizer o que não está ali, mas que é muito mais. Para demonstrar o desejo do escritor naquele tempo de demonstrar à comunidade que a força do Evangelho fará destruir toda e qualquer forma de opressão. Qual é o contexto da opressão apocalíptica? É o contexto justamente do domínio do Império Romano sobre o povo. Então veja bem, só que agora nós podemos fazer uma leitura apocalíptica diferente. Nós não estamos mais sob o poder dos romanos. O Império Romano já caiu. Os cristãos já estão livres para serem cristãos. Não é verdade? Nós já não estamos mais sobre as opressões do imperador. Só que hoje nós também vivemos impérios diabólicos que o tempo todo estão querendo massacrar os princípios cristãos. Nós estamos o tempo todo vivendo a partir de filosofias ateias, como você vê, por exemplo, a tentativa de legalização do aborto em diversos lugares do mundo, de maneira especial no Brasil, a pena de morte, enfim, uma série que a gente não vai discutir o teor dessas questões, uma série de realidades que são contrárias aos princípios da vida que nós cristãos acreditamos. Então, quais são os impérios que precisam cair por terra hoje? O império da injustiça, da desigualdade social, não é verdade? O império da desonestidade, da mentira, dessa vergonheira que nós vemos em diversos lugares do mundo, quando os ricos oprimem os pobres, os governantes oprimem os seus governados. Veja bem que nós continuamos no mesmo contexto do Apocalipse, muito embora as nossas opressões não sejam as mesmas do escritor sagrado. Como é que você vai ler o Apocalipse, por exemplo, a ponto dele ajudar a sua vida, minha filha? Você vai começar a identificar quais são os impérios que precisam cair no seu coração. A força do seu coração é movida pelo cristianismo. Então você traz todos os princípios do Evangelho norteando a sua ação, a sua conduta. Isso é ser cristão. Não é ir ao culto, não é ir à missa, não é comungar todo domingo, porque isso não é garantia de salvação para ninguém. A garantia de salvação está naquilo que Jesus dizia. Vai chegar um momento em que não vai ser em Jerusalém, não vai ser neste monte, mas o verdadeiro adorador, isso é, o verdadeiro seguidor adorará em espírito e em verdade. Isso é, onde eu estiver, ali todo o reino de Deus estará legitimamente representado na minha pessoa, na minha humanidade. Então, se eu sou cristão, eu tenho que ser naturalmente uma pessoa de bem. Eu não posso querer o mal dos outros. Eu não posso ficar tramando contra os outros. Eu não posso esparramar a mentira pelo mundo. Eu não posso ser mais um propagador da infidelidade, da desonestidade. Não, porque eu assumi o compromisso de ser cristão. E eu levo essa igreja inteirinha de Jesus Cristo no meu comportamento. Eu dou testemunho de que eu sou um seguidor de Jesus. Cada vez que eu olho com maldade para alguém, desejo o mal daquela pessoa e até arquiteto uma maldade para ela, eu estou legitimando o poder dos impérios que o Apocalipse condena na minha vida e em mim. Veja bem que o ser humano é um território do sagrado. Eu sou o tempo todo um legítimo representante do sagrado. Mas se eu também me descuido, eu me torno um legítimo representante do diabólico. Não é assim? Então, no momento em que você, por exemplo, Eliana, vai fazer uma leitura da Sagrada Escritura, você precisa descobrir que essa leitura foi escrita, este texto foi escrito para falar a um povo de um tempo, e que ainda hoje ele continua falando a você de uma maneira diferente. Por quê? O texto não mudou, mas o contexto foi modificado. O contexto daquela época em que o texto está inserido é um contexto diferente do que você está hoje. Mas essa palavra de Deus continua falando a você. Por isso ela é sagrada. Por que ela é sagrada? Porque ela não morre. Ela é sagrada justamente porque ela está separada para comunicar sempre.
Mesmo que mude o nosso contexto, mesmo que a interpretação deste texto seja diferente, ela continua nos movendo. Agora, a gente só precisa ter honestidade para que, de fato, a gente não se desprenda da palavra de Jesus. Qual que é o critério hermenêutico que nos dará direito de ler a primeira frase da Bíblia até a última e interpretá-la sem erro? É a gente nunca contradizer tudo o que a gente leu com a palavra de Jesus. Se em algum momento essa palavra está sendo interpretada na contradição da palavra de Jesus, conta um jovem universitário que no seu primeiro dia de aula, o professor se apresentou e pediu que todos procurassem conhecer alguém que eles ainda não conheciam. Ele ficou de pé, olhou ao redor, quando uma mão lhe tocou suavemente no ombro. Deu meia volta e viu uma velhinha bastante enrugada já, cujo sorriso lhe iluminava todo o ser. Ela falou sorrindo: "Oi, meu nome é Rose, tenho 87 anos, posso lhe dar um abraço?" O moço riu e respondeu com entusiasmo: "Claro que pode." Ela lhe deu um abraço e ele imediatamente perguntou: "Por que a senhora está na universidade numa idade assim tão jovem, tão inocente?" Rindo, ela respondeu: "Estou aqui para encontrar um marido rico, casar-me, ter 2 filhos e logo me aposentar e viajar." "Eu falo sério", disse ele. "Quero saber o que motiva a senhora a enfrentar esse desafio já nessa idade." Rose respondeu gentil: "Sempre sonhei em ter uma educação universitária e agora vou ter." Depois da aula, ambos caminharam juntos por um longo tempo e se tornaram bons amigos. Todos os dias, durante os 3 meses seguintes, saíam juntos da classe e conversavam muito. O jovem universitário estava fascinado em estudar aquela máquina do tempo. Ela compartilhava com ele a sua experiência, a sua sabedoria, e durante o curso, Rose se fez muito popular na universidade. Fazia amizades onde quer que fosse. Gostava de se vestir bem, se alegrava com a atenção que recebia dos outros estudantes, e ao término do último semestre, ela foi convidada para falar na festa de confraternização. Naquele dia, ela deu a todos uma lição inesquecível. Logo que a apresentaram, ela subiu ao palco e começou a pronunciar o discurso que estava preparado de antemão. Leu as primeiras frases e derrubou os cartões onde estavam os seus apontamentos. Frustrada e um pouco envergonhada, se inclinou sobre o microfone e disse simplesmente: "Desculpe-me, eu estou muito nervosa. Não vou poder voltar a colocar o meu discurso em ordem. Assim, permitam-me simplesmente dizer-lhes o que hoje sei." Enquanto todos riam, ela limpou a garganta e começou: "Não deixamos de brincar porque estamos velhos. Ficamos velhos justamente porque deixamos de brincar. Há alguns segredos para manter-se jovem, ser feliz e triunfar. Temos que rir e encontrar o bom humor todos os dias. Temos de ter um ideal. Quando perdemos de vista o nosso ideal, começamos a morrer. Há tantas pessoas caminhando por aí que já estão mortas e nem sequer sabem. Há uma grande diferença entre estar velho e amadurecer. Se vocês têm 19 anos e ficam um ano inteiro sem fazer nada produtivo, se converterão em pessoas de 20 anos. Se eu tenho 87 anos e fico por um ano sem fazer nada de útil, completarei 88 anos. Todos podemos envelhecer. Não requer talento nem habilidade para isso. O importante é amadurecer, encontrando sempre uma oportunidade na mudança. Não me arrependo de nada. Nós de mais idade geralmente não nos arrependemos do que fizemos, mas sim do que não fizemos. E por fim, os únicos que temem a morte são os que trazem no coração o remorso. Terminou assim seu discurso e cantou a música Rosa. Pediu a todos que estudassem a letra da canção e a colocassem em prática em suas vidas. Rose terminou seus estudos e 1 semana depois da formatura morreu.
Mais de 2.000 estudantes universitários assistiram às honras fúnebres para render tributo à maravilhosa mulher que lhes ensinou com seu exemplo que nunca é demasiado tarde para chegar a ser tudo o que se pode e deve ser. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do meu casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né? O quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. Quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição. Porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut, meu Deus do céu, há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa. Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá um monte de coisa. Um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? Ah, é aqui, é lá. E aí? E aí? E aqui? E lá? Então, é uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim. Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9h da noite, quando via já tinha dado 1 da manhã. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? Curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né? Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a 1000. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né? Que não quer crescer. O garotinho, a vida inteira. Pelo amor de Deus, minha gente. Essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas, as pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande. Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens. Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso.
Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça. Ontem eu conversava isso com um amigo meu, ele estava dizendo para mim assim, padre, é verdade que nós trazemos os pecados dos nossos antepassados? Eu falei, eu não diria para você que nós trazemos os pecados dos nossos antepassados. A gente pode trazer no nosso DNA, né, nas nossas constituições, nas nossas configurações psíquicas, as influências dos erros, as consequências das coisas ruins que aconteceram no passado. Agora, nós podemos equilibrar isso e permitir que fique dentro de nós de um jeito diferente. Eu não quero que os erros dos meus antepassados determinem o meu presente. Então eu corto. Eu tenho consciência deles, eu sei que eles agiram assim, mas eu não quero continuar agindo da mesma forma. Só assim que nós podemos quebrar, né, aquela cadeia de maldições, muitas vezes, que nós trazemos dentro das nossas estruturas familiares. É quase que uma resposta natural da vida, né? Então a agressão que eu sofri, eu cometo contra alguém também. É uma maneira que eu tenho de fazer justiça, né? De maneira estranha. Como é que eu faço então? Quebrar, eu não vou fazer com os meus filhos aquilo que o meu pai fez comigo. Esta é uma regra que você pode adotar. Então, se o seu pai cometeu erros com você, se ele foi muito duro com você, se você sabe que aquela atitude dele lhe causou mal, lhe fez muito mal, você vai tentar purificar aquela ação para que só extraia o valor dela. Então, ser rude é um valor? Às vezes é, mas você pode ser rude de outra forma. Você pode ser duro, né? Na educação com os filhos, você precisa ser muito duro. Muitas vezes, mas você não precisa ser agressor. A sua dureza na atitude, na exigência de atitudes, não precisa ser uma agressão à vida do seu filho. Então você vai purificando, você vai modificando, você vai acumulando, você vai exercendo a sabedoria que o acúmulo da história lhe trouxe. E aí você não envelhece, né? Você fica mais sábio. A gente fazer com que a nossa experiência pelo tempo possa ser sempre favorável na nossa atitude. A vida que a gente viveu não precisa nos condenar. Ainda que a gente tenha motivos de sobras para a gente querer se condenar. Porque pode ser que a gente tenha errado muito mais que acertou. Mas a gente não precisa fazer prevalecer os erros. Nós podemos muito bem selecionar isso, jogar fora o que não valeu a pena e dar um start de maneira diferente. Né? Acolher esse novo tempo, essa nova oportunidade. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo a graça de começar um novo tempo. Mas nós podemos viver essa dinâmica do ano novo todos os dias. Todos os dias você pode interpretar-se assim. Hoje eu estou apenas começando. Não tenho que morrer condenada por aquilo que eu não fiz de certo ou por aquilo que eu fiz de errado. Né? Não preciso morrer me condenando pelo passado. Então eu assumo hoje a oportunidade de um novo tempo na minha vida. E aí o ano é novo de verdade. Não é só o calendário que muda, mas é a gente que muda também. Isso é muito importante. A gente mudar, a gente evoluir, a gente avançar, a gente purificar tudo aquilo que está dentro de nós, para que, ao purificar, o tempo se transforme em sabedoria. A idade se transforme em amadurecimento. Porque amadurecer é o grande objetivo de todo ser humano. Estar maduro significa estar mais coerente, estar mais inteiro, para que a gente possa viver a vida com um pouco mais de qualidade.
que era o elan vital na filosofia de Bergson? Era justamente aquele elemento da vida que dá a liga, que faz com que eu não perca a vontade de viver, que eu não fique desanimado de existir. Porque é pesado viver, gente. Dá um trabalho danado ser quem a gente é. Eu vivo os meus pesos, você vive os seus. E aí, se a gente não tem esse elan vital, a gente vai sucumbir à primeira crítica que ocorrer, à primeira situação desagradável que a gente tiver que enfrentar. E é assim que nós vamos reestabelecendo este elan vital, e a gente vai agregando sempre mais valores para que este elan vital seja sempre sustentador. Viktor Frankl dizia que para alguém dar conta da vida, ela precisa ter um sentido. E esse sentido pode estar localizado em várias situações. Eu posso ter no sentido da minha vida uma meta futura. De repente eu estou estudando e eu quero ser médico. Ser médico é um sentido para eu acordar cedo todos os dias, vencer as dificuldades da faculdade, vencer as lutas que eu preciso estabelecer todos os dias, porque não é fácil a gente alcançar metas. Metas estarão sempre envolvidas em distâncias, estarão sempre perpassadas por dificuldades. Aí eu descubro o assombro da metafísica, eu descubro o elan vital da filosofia de Bergson, e eu descubro o sentido da vida de Viktor Frankl. Várias explicações para uma mesma coisa. E na verdade, no momento que a gente está vivendo, a gente nem precisa da compreensão teórica da filosofia. O que a gente precisa mesmo é da coragem para que esta filosofia se encarne na nossa existência. Da mesma maneira como o Verbo de Deus se encarnou no seio de Maria, no ventre de Maria. Eu preciso viver esse mistério da encarnação todos os dias. Eu preciso encarnar em mim todos os sonhos que eu necessito para ser quem eu sou, as metas, os propósitos, aquilo que eu estabeleço. Olha, eu não quero morrer com esses defeitos, então eu estabeleço metas para vencer esses defeitos. E aí eu vou sendo feliz, compreendendo que felicidade, neste caso, não é um mar de rosas, não são só alegrias, não. Felicidade como sendo aquela sensação boa de você estar lutando como precisa lutar para que as coisas venham a acontecer como você de alguma maneira projetou. E ainda que não aconteça totalmente como você projetou, você vai saber lidar com os resultados que são contrários, porque isso é uma questão de sabedoria, é uma questão de maturidade. Só as crianças esperam que a vida seja perfeita. E à medida que elas vão crescendo em maturidade, elas vão descobrindo que não é bem assim. Não é verdade? Não é uma das maiores lutas que nós precisamos de viver? Um dos maiores lutos que nós precisamos organizar como pessoas é este. É eu entender que a vida não é como eu gostaria que fosse. Mas eu pego aquilo que é e faço um trabalho comigo para que a minha felicidade seja possível, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. Tantos testemunhos, tantas pessoas que nos escreveram e que nos contaram justamente momentos difíceis, ou então que estão enfrentando agora dificuldades, que se a gente não cuida, elas vão se avolumando, elas vão crescendo, e depois fica impossível de superá-las. É igual goteira, minha gente. Se no seu telhado tem uma goteirinha pequena, conserte logo, porque essa goteira pode começar a pingar pela parede, no chão, e ela pode causar uma infiltração terrível. Por quê? Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede. Mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim ela tem poder de destruição. O mesmo acontece na nossa vida, né? De vez em quando a gente vai permitindo que as pequenas gotas do ressentimento, da mágoa, do ódio, do desajuste afetivo, isso vai pingando dentro de nós, até nos nossos relacionamentos, né? Se a gente não corrige todos os dias aquilo que está errado entre nós, a gente corre o risco de depois não ter mais remédio, porque a gente permitiu que a gota fosse minando, fosse impregnando
e prejudicando a estrutura. Uma casa terá que ser demolida se ela foi prejudicada na sua estrutura. Se a parede está feia, você entra dentro de uma casa, às vezes está tudo tão sujo, né? Mas se a base, se a estrutura está bem cuidada, não tem problema nenhum. Mesma coisa somos nós. A gente também precisa fazer passar por esse processo de transformação todos os dias, né? De análise. Poderíamos usar um termo da psicologia, por que não? Fazer a análise é o quê? É você perceber onde é que está pingando. E o que está pingando. Para que você possa ter uma ação efetiva que tenha possibilidade de modificar, que tenha possibilidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Porque cá entre nós, a vida é muito boa para que a gente venha perdê-la com goteiras, não é verdade? Com coisas ruins. Não. Aquilo que incomoda o coração hoje precisa ser resolvido hoje. Sabe por quê? Porque você merece dormir bem. É direito seu deitar na sua cama daqui a pouco, ou agora já. E você dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você corrigiu as goteiras que estavam prejudicando a sua paz, a sua saúde afetiva, né? Essa digestão emocional que se a gente não faz todos os dias, começa a fazer muito mal para a gente. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, né? Que Deus egoísta é esse que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não é não. É que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar a categoria máxima as minhas possibilidades. Porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto. Porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser.
E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado, porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Porque é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros, e eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. Desanimados, sem vida, sem alegria.
E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido. A minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro.